É o que é Embu aí onde vocês estão, galera? Bom, boa noite, pessoal. Oficialmente gravando aqui. Dia 10, 12, né? 12 de fevereiro. Aula de banco de dados Zoom. Ah, então tá feio. Ixi, então já já essa chuva vem pra cá, então. Ixi, tá bom. Hoje teremos aula de banco de dados. Olha que legal, meu banco de dados aqui. Ó, que bacana. Meu banco de dados. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho de banco de dados hoje. É um componente que eu adoro, sou muito fã, curto de verdade. Deixa eu só fazer uns que aqui. Aí. Então é um componente que eu gosto muito, né? Então eu dou banco um e banco 3 aqui na ETEC. Quando eu não era coordenador, eu dava banco um, banco 2 e banco 3. Dava os três bancos. Então, que eu gosto pra caramba. Então, hoje a gente vai dar início aí a um componente que eu acho muito importante e que vai dar. Hã? Ah, tá chovendo aqui já? É que eu tô no tá bom. Eu falo aqui já porque o Samuel colocou aqui no tá bom. Galera, deixa eu abrir a janela aqui que tá calor aqui. Peraí, só um minutinho. Bom, vamos lá. Então, eu vou fazer o compartilhamento da tela aqui e a gente vai falar inicialmente sobre o componente e depois a gente entra aí com uma introdução. Sério, Leonardo? Então, sabe o que eu tava olhando? Eu postei a aula de banco de dados 3 e não achei, e não pode ter passado a minha mente de ter colocado. Mas eu vou dar uma olhada lá na minha área lá na Microsoft lá. E estando lá, eu subo ela pro YouTube, beleza? Eu subo ela pro YouTube e falo para vocês aí, passo o link. Beleza? É isso, tem um timer, isso. Aqui tá, por exemplo, tá uma bolinha vermelha e a gente já tá em aula aqui há 17 minutos em aula, mas ainda isso é o tempo corrente da aula toda, tá? Mas tem a bolinha vermelha, tá gravando. Não, para vocês não vai aparecer para mim que tô gravando, tá? Beleza? Galera, tá vendo a tela compartilhada aí? Deixa eu dar um retorno para mim. Sim, professor. Então, show então. Sim. Sim, tudo tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Olá. Então a gente vai falar de banco de dados 1. Qual é a função desse componente dentro do curso? Ele tem a função de planejar, você fazer o planejamento de modelo conceitual de banco de dados. Ou seja, planejar isso. Então, em suma, o que a gente quer dizer? A gente vai ter as definições, aquilo que eu falei já na aula de quarta, né? A gente vai ter definições do que é um banco de dados e como que eu arquiteto isso, né? Porque a galera que tá aí, eu não sei se alguém já teve vivência aí com banco de dados, alguma coisa do tipo, ou se já usaram o Access, né? Ah, o Access é um banco de dados, né? É. Então você sai criando a tabela lá, que nem um louco, né? Coloca todos os campos com 255 de caractere, né? De char. E fica aquela bagunça linda, né? Aqueles bancos de dados horroroso. Mas o cara não sabe fazer um ó com um copo, certo? E quer fazer banco de dados. Não dá. Banco de dados tem uma gama de conceitos que a gente precisa entender e aprender. E vai ser bacana que nas aulas a gente vai falar desses conceitos e, por mais incrível que possa parecer, você já sabe alguma coisa. Você vai ver, a gente vai trocar uma ideia, vai trocar uma figurinha, e aí no meio da aula eu vou falar assim,
Galera, para tal dado, como que a gente faz? Aí vocês vão responder aí. Implicitamente, vocês já vão saber. O que a gente vai fazer é organizar esses conceitos para banco de dados, para poder organizar esses dados. A gente vai pegar uma maçaroca de coisa. Imagine assim, por exemplo... chegou a chuva aqui, ó. Chegou a chuva aqui. Imagina você pegar uma empresa que tem dados para tudo que é lado, que você precisa guardar isso, e você não sabe como organizar isso, deixar isso bonitinho, armazenado cada um no seu lugar, para a hora que eu precisar buscar isso, consultar, eu consiga fazer isso de uma forma rápida e eficaz. Então a gente vai aprender isso, tá bom? Então vai dar pra gente fazer bastante brincadeira, bastante exercício. Galera, quando eu falo brincadeira, não é brincadeira, é brincadeira de... que eu falo que isso aqui é brincadeira, tá? É que é uma coisa tão normal pra mim, tão natural, uma coisa que eu gosto tanto que eu falo brincadeira, tá? Eita, nós. Galera, chegou aqui, hein? Ó. Então é o seguinte. Atribuições e responsabilidades. Modelar banco. O que é modelar, né? Já parou aí, né? Então, tá vindo, tá chegando aqui. O que é o modelar? Né? Que ele fala fazer um vaso lá, o oleiro lá pega o barro, né, e transforma num vaso, não é isso? Bonitinho, aquela coisa. Banco de dados é a mesma coisa. Você vai pegar aquela maçaroca de dados que tem lá, tudo espalhado, e você vai organizar isso de uma forma que fique bonito, vamos falar assim. Você vê num banco de dados estruturado, é muito legal, cara. Cada dado no seu lugar, as relações acontecendo. Então, você vai aprender como fazer isso, tá? Então, os valores é o que? Estimular a organização, porque isso, como eu já estou falando para vocês, banco de dados, quando vem a palavra banco de dados na minha cabeça, pelo menos, vem o sinônimo de organização. Sempre. Para mim é isso, cara. Banco de dados é sinônimo de organização. Ah, então não tem banco de dados zoneado, Marcos. Não é bem assim. O cara consegue fazer uma porcaria de um banco de dados se ele quiser. Mas eu tô falando com a essência da palavra, né? Do contexto. Palavra não, do contexto. Contexto banco de dados me remete organização. Sempre. Então, quando você for montar um banco de dados, você tem que sempre pensar em que eu estou organizando os dados. Tá? Nessa nossa aula, eu não vou falar nada de desenvolvimento de sistemas. Não é o meu objetivo. O meu objetivo aqui é tratar com vocês a questão do banco de dados. Ou seja, eu vou falar, gente, vamos guardar os dados dos clientes? Vamos. De que forma? Assim, 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 assado. Lá no segundo, aí não. Putz, a gente vai ter que pensar como eu vou organizar esses dados e como que eu vou fazer o sistema enxergar isso. Mas até lá a gente tem uma escada para subir, temos que amadurecer em alguns conceitos. Tudo bem? Só para a gente poder deixar isso bem claro aqui. Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de situações problema. Então vocês veem aí que problema, né? Sempre são palavras que estão aí nas bases tecnológicas que a gente vê, né? Porque é o que eu falei lá na aula inaugural na segunda-feira para vocês. Nós estamos aqui para resolver problemas dos outros. Tá bom? Sempre. Sempre. Putz, mas criar o banco de dados, Marcão, faz parte da resolução desse problema. Faz parte. Você não tem como você... Eu falei isso com o terceiro na aula de quarto. Quarto não, na aula de ontem. Falei com o pessoal... Que ontem? Que dia que eu dei aula pro terceiro? Nas terça. Eu falei isso pro pessoal do terceiro, na terça que eu dei aula para eles, né? Banco de dados, principalmente na modalidade que eles estão lá em banco 3 e vocês vão chegar lá, diz o seguinte: para eu fazer banco de dados, eu preciso conhecer desenvolvimento. Eu preciso saber programar. E para eu programar, essa é uma concepção minha. Você tem que saber banco de dados. Porque são coisas que se casam, são coisas que estão se integrando.
Então você tem que ter todas essas definições implícitas em você. Agora, putz, eu não curto banco de dados, né? Que pode ser que aconteça. Eu não curto banco de dados, porque banco de dados é chato. Tá, beleza. Tudo bem que você não vai morrer de amor por banco de dados, mas você tem que conhecer. Se você é um dev, você quer ser um developer, um desenvolvedor, você precisa conhecer de banco, tá? Então, desculpa só ficar martelando nisso, mas é porque isso aqui é importantíssimo. Como o Chicão falar, meu componente é mais importante no módulo. Tá, mas esse aqui também é bastante importante porque ele vai remeter a essas definições que vai fazer uma coisa integrar com a outra. Tá bom? Bigodon. Ah, vocês tiveram aula com o Bigodon ontem, né? Bigodon. Corintiano, gente boa. Então vamos lá. Competências. Desenvolver modelo de banco de dados. Não, com o tempo vocês vai. Então, com o tempo vocês vão conhecer o Francalino. O Francalino é uma figuraça, mano. Figuraça, assim, figuraça. Eu já conheci professor figuraça, mas que nem esse daí. Então, desenvolver modelo de banco de dados. Então, o que você vai fazer? Você vai, através dos dados, dos problemas, a gente vai trazer situações, problemas para vocês. E aí a gente vai montar muita coisa junto. Olha, eu tenho esse problema. O cara tá me dando esse problema aqui. A gente vai montar um banco para isso. Não é um sistema, a gente vai montar um banco. Putz, ele fala isso, a gente vai pegar um texto mesmo. Vamos ler juntos e, putz, esse cara tá falando isso, tá falando assado. Como que a gente vai montar um banco de dados em cima dessa descrição que ele tá dando? É aí que tá a jogada. Porque, veja bem, um outro conceito. O usuário... já posso falar, vocês são de DS mesmo? O usuário é a pior raça que existe na Terra. O usuário é terrível. Se você fazer um sistema por lá, que tem uma brecha de um erro, você fala, não, eu nem vou tratar esse erro, porque nunca vai acontecer isso. Vou falar um negócio para você. Trate o erro, porque o infeliz do usuário vai arrumar um jeito daquilo acontecer. Tudo bem? Então, assim, prevê tudo, tá? Prevejam tudo do seu sistema, porque o usuário é terrível. Então, o usuário, ele não tem a obrigação de saber o que você sabe. Principalmente quando você vai pegar um sistema e vai querer desenvolver com ele. Você vai fazer um levantamento de requisitos. Você não vai querer que ele fale para você, olha, você vai criar um banco de dados com 4 tabelas, sendo a primeira tabela de clientes, a segunda de endereço, a terceira de nota fiscal e a quarta dos itens dessa nota. Você vai relacionar elas com chave estrangeira, cada uma tendo a sua chave primária, tudo bem? Então, vai ter um relacionamento de um para muitos em tal tabela. Ele não vai falar isso para você, porque ele não sabe. Você vai ter que captar isso e absorver. Tá bom, Ad? Caramba, beleza. Entendeu, pessoal? Então, olha só a minúcia da coisa. Então, por isso que a gente tá aqui, para resolver o problema dos outros, tá? Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas, né? Os valores sempre entram aí, né? A parte de ética da nossa área, né? Sempre. Quando a gente vai desenvolver sistema, sempre temos que... ou banco de dados, seja lá o que a gente for fazer, a gente tem que prezar pela ética que envolve aquele problema que a gente está resolvendo, tá? Sempre. Bom, bases tecnológicas, evolução, características e operacionalização nas organizações, estrutura de um banco de dados, como que ele é composto, como que ele é montado, modelo conceitual, que é o primeiro rascunho que a gente faz lá, vamos dizer assim, modelo lógico, dicionário de dados, ferramenta case, a gente vai usar 2, grau de cardinalidade, como que as tabelas se relacionam, como acontece a cardinalidade de uma tabela para outra, tipos de restrições de integridades e conceitos de autorrelacionamento de tabelas, a normalização de tabelas, que é muito importante, especialização e generalização, conceito de domínio,
conceito de tabelas, construção de projeto lógico de banco de dados. Isso aqui a gente vai exercitar bastante, que a gente vai pegar, depois dessas definições aqui, a gente vai começar a fazer coisas juntos. E, óbvio, algumas buchas eu vou passar para vocês resolverem, claro. Tá? Então, é uma disciplina prática, totalmente prática, porque a gente vai passar os conceitos e a ideia é que vocês usem as ferramentas cases para poder para poder implementar essas soluções, tudo bem? Então a gente vai utilizar isso aí durante o nosso curso. Essa parte toda aqui de avaliação, blá blá blá, já comentei com vocês. Então vamos lá começar com os conceitos. Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, algo do tipo? Por enquanto, tranquilo, professor. Então tá bom. Fale agora o cálice para sempre. Não, zoeira. Oi, pode falar. Em banco de dados, a gente usa o banco de dados apenas para consulta ou ele tem mais alguma utilização dentro do sistema, propriamente dito? Rapaz, boa pergunta essa daí, né? Quando o banco de dados, ele tem 4 operações, que a gente fala de CRUD. Quando você fala CRUD, ele operaciona... Um banco de dados te permite... Vamos falar de banco de dados 1. Se a gente for lá para banco de dados 2 e 3, aí a gente vai falar de outras coisas. Mas, basicamente, para vocês começarem a entender, num banco de dados, você faz o quê? A inserção dos dados. O que é inserção? O cadastro de um cliente, por exemplo. Você vai lá e guarda. Tudo bem? Você altera esses dados. Então, tem alguém cadastrado, você vai lá, pega esses dados dele e altera o nome dele, a data de nascimento, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, você insere, você altera, você consulta, que é o que você perguntou, você falou, ó, putz, a gente só consulta? Não. Consulta é uma das operações. E a quarta é a exclusão. Então, dentro de um banco de dados, quando a gente fala dos dados, você pode inseri-los, consultá-los, alterá-los e excluí-los. Tudo bem? Então, a gente trabalha com essas 4 operações em banco de dados. Tudo bem? O que determina... Pode repetir as operações? Pode repetir as operações que eu estou anotando. Ah, legal. Inserir, alterar... Consultar e excluir. Fechou. Fechou? Desculpa atrapalhar. Não, sem crise. Não tem esse negócio de atrapalhar, galera. Por favor. Eu não... Podem ir perguntando aqui no chat, levanta a mão, não tem problema, tá? Pelo amor de Deus, porque aí é até bom pra mim, porque eu não me sinto sozinho. Tá? Então, assim, é óbvio aí que essa pergunta que o Giovan fez, tem sistemas que você só vai poder consultar. Você vai ter permissão somente de consulta. Mas aí eu tô falando quando você tá no nível de usuário. Quando você está no nível de usuário, pode ser que você só tenha permissão para consultar. Você não consiga... Às vezes você pode incluir, mas você não pode alterar. Geralmente você não consegue excluir. Quem é o cara que vai conseguir fazer isso? É o cara... Aí, indo para nós, aqui é nós, estou colocando nós como criadores desse banco de dados, aí sim a gente pode fazer isso tudo que eu falei. Inclusive apagar o banco todo. Tudo bem? Fala, Julião. Júlio levantou a mão aí. Ia falar alguma coisa, Júlio? Então, professor, desculpa aí que tava com o microfone fechado aqui. Ah, tá. Fala aí. Então, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor falou que banco de dados é para consultar, inserir, alterar e qualquer outra? Excluir. E excluir. Eu pensei aqui, o Google seria um sistema de banco de dados porque ele armazena links de sites, faz uma busca para você, faz uma consulta, né? E só quem pode alterar, excluir esses dados são os desenvolvedores deles. Então, Google seria basicamente um banco de dados, é isso? Exatamente. É um baita banco de dados. Sim, sem dúvida nenhuma. Enorme, tá?
enorme, absurdo. Ele trabalha com vários bancos, né? Inclusive não relacionais, inclusive, que são os bancos NoSQL. Depois que vocês quiserem dar uma pesquisadinha, procurem aí na internet bancos de dados não relacionais, por exemplo. E empresas que utilizam isso. Tem diversas. Exatamente, é isso que você está falando. É um banco de dados que armazena uma massa absurda de dados. Tá? Muito, muito, muito bem colocado isso daí. Uma vez, no Imbu, há uns também 21, né? Então, há uns, acho que há uns 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, foi um rapaz dar uma palestra para o pessoal lá da ETEC, e ele explicou como que era o banco de dados da Netflix, como que era armazenado, como que você entra no Netflix, né? E engraçado, quando você entra já vem algumas sugestões para você que fala, pô, bacana isso aqui, né? Que já é mais ou menos do teu gosto. Por uma questão de estudo de perfil que já tem lá por dentro da aplicação. Então é bem isso, é muita coisa armazenada. É de coisa pra caramba, entendeu? Então isso aí dá temas e temas para discussões bem bacanas aí. Gabriel levantou a mão. Pergunta aí, Gabriel. Boa noite, professor. Beleza. Então, a minha pergunta era mais ou menos sobre o assunto que o senhor estava falando, mas o Júlio, é que como o Google em si, e eu acho que toda a internet é um enorme banco de dados, rola muito de troca de informações entre as empresas? Por exemplo, eu pesquisei um notebook no Magazine Luiza. Aí, quando eu estou mexendo no site da Casas Bahia, as primeiras opções que aparecem para mim é notebook. Entende? Sim. Então, tem essa troca, né? Tem isso. Tem isso. Tá muito... Aparece aqueles links, né? A minha esposa pesquisa alguma coisa lá no outro computador, porque lá tá com... A minha máquina lá tá logada. Aí eu entro, sei lá, no Facebook, por exemplo, já aparece lá pra mim lá. Aí eu já sei, putz, a Eliane tá olhando coisa aí pra comprar. Entendeu? Então, é bem isso que você falou mesmo, tá? E a tendência é essa, né? E isso é muito... Hoje isso pode parecer muito louco, né? Assim, muito louco não, o contrário. Isso pode parecer normal. Pô, galera, mas antigamente era difícil de se imaginar das coisas serem assim, né? Então, é uma coisa muito, muito interessante. Porque é que eu comento com os alunos, né? Se a gente for comparar áreas do conhecimento humano, por exemplo, medicina. Medicina é milenário, né? Então ela evoluiu um absurdo, tem hoje conceitos maravilhosos dentro da medicina, aquela coisa toda. Mas, gente, o que a área de tecnologia evoluiu em coisa de 60, 70 anos é assim da gente ficar horrorizado. É muito pouco tempo para a quantidade de evolução que tem. Tá? Se eu fosse falar para vocês, vamos lá, isso aqui que a gente está tendo aqui. Gente, 2021, 2011, cara. Será que dava para imaginar que um dia poderia ter esse tipo de coisa? Quando eu fiz a minha graduação, eu me formei em 2003. Em dezembro de 2013 eu me formei na faculdade. Teve um colega de sala, o Júlio. O Júlio, ele fez o TCC dele. Ele falou, professor, tem um tema novo aí, eu queria fazer o meu TCC, né? Professor, eu queria fazer sobre ensino EAD. É um tema aí que parece que vai bombar, que não sei o quê. Aí eu colei nele e falei, Julião, que EAD? Que é isso, bicho? Marco, eu ensino à distância. Então você vai fazer uma monografia sobre isso, né? Ele não fez um TCC prático, vamos falar assim, né, no curso. Então ele defendeu lá o TCC dele falando sobre isso. Putz, Guila, isso há quase 20 anos atrás, né? Bom, gente, é muito pouco tempo para evoluir a esse nível que a gente tá. Eu tô aqui, tô compartilhando a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela, estão me vendo, tá certo?
A gente está compartilhando conhecimento, terminando aqui, eu consigo passar o material para vocês. Então, isso é... A evolução é muito rápida, né? Só que a gente fala de dispositivo de armazenamento, hoje, você fala de HDs de 500 GB, 1 tera, não é nada. Vai falar isso 20 anos atrás, 30 anos atrás, isso é um absurdo. Mas olha o curto espaço de tempo, o tamanho que isso virou. Tem fotos na internet aí que você pega um HD de 30 mega, os caras tinham que levar de avião, que o bicho era grande e pesado. 30 mega não dá nem pra você brincar hoje. 30 mega você grava, sei lá o que, merreca. Se você fizer uma edição de imagem bem feita, cabe, dependendo da resolução da imagem, estoura isso aí. Então pra vocês verem como que a coisa é absurda, né? Júlio, fala aí, Júlio. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Em questão desse negócio aí de, tipo, tá pesquisando num site e aparecer em outro. Essa troca de informações não é errada? Porque, por exemplo, às vezes eu percebo que eu tô com o celular perto e falo, ó, eu tô querendo comprar tal coisa. A primeira coisa que aparece naqueles pop-ups no computador ou no celular é o negócio que eu acabei de falar. Não, então, quando você, por exemplo, não sei se acontece com vocês, às vezes aparece a mensagem do Google, um e-mail do Google, fala assim, ó, Marcos, veja o seu mês, o que você fez. Aí você abre o e-mail, tá lá tudo dizendo os lugares que você foi aquele mês todo. Ah, você foi lá na loja tal, depois você foi na escola tal, você rodou tantos quilômetros. Por causa do quê? Do teu celular, que tá com o GPS, que você põe uma conta do Google no Android, sei lá, vai. Eu tenho Android, não tenho Apple. Então, ou seja, os caras estão o tempo todo te rastreando, cara. Isso aí, antigamente era absurdo de falar que isso era possível, né? Ou que poderia fazer isso. Hoje em dia tá meio implícito, cara. E às vezes as pessoas não ligam muito para isso hoje, né? Então, tem isso também. Diga aí. Ah, não, desculpa aí, eu esqueci de abaixar a mão agora. Ah, tá bom então. Beleza, pessoal? Então é complicado isso aí. Isso aí é uma coisa que dá pano pra manga. É que nem a parte de direito na área de TI, né? Direito. O que infringe, o que não infringe, isso é muito difícil de apurar, né? O que tá pegando muito, e vai pegar aqui no Brasil agora no meio do ano, não sei se você já ouviu falar, é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é para tentar, Júlio, até inibir um pouco isso, né? Por exemplo, é uma porcaria aqui, ó, celular, ó. Ó, eu pego aqui o celular, ó, se eu olhar aqui, ó, hoje mesmo, ó, 3 empresas de marketing ficam enchendo o saco. Um é a TIM, outra é a Nextel e a outra é sei lá quem. Liga o dia inteiro, Mano, eu sou cliente da Claro. Aí, toca o telefone, aqui eu sou o da TIM. Olha só o nível que chega. Eu sou aqui da TIM, tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo jóia. Então, ó, o senhor queria vir para TIM por causa disso, daquilo, porque hoje na Claro o senhor paga uma conta de X por mês. Aí eu olhei, é a conta que eu pago. Eu catei, eu desliguei, não, é o telefone, bati aqui, desliguei, falei, chega, não dá. Entendeu? Como que os caras tiveram acesso ao valor que eu pago na Claro? É uma coisa de louco. Então, essa coisa da Lei Geral de Proteção de Dados vem para tentar melhorar esse tipo de coisa. Uma das coisas, né? Então, só que é muito difícil de implementar isso aí, principalmente nos bancos de dados atuais, por exemplo. E aí, com as aulas, quando eu for dar alguns conceitos de relação, de dependência, de tabelas, tal, eu vou falar, gente, lembra lá que a gente estava comentando de LGPD? A LGPD diz isso, isso e isso. Como que eu vou fazer isso nessa situação? Então, é meio broca isso aí. Essa lei geral de proteção de dados já era para ter sido implantada, mas ela foi postergada por questão de várias perguntas que não foram respondidas. Entendeu? Então, isso é complicado. Para essa galera que fica ligando aí, tem um site
uma advogada, amiga minha, postou uma vez no Instagram dela. Tem um site, um órgão, que você põe o teu número de celular lá, e aí essas empresas que fazem esse tipo de serviço, elas são obrigadas a consultar nesse lugar. Acho que é o Não Perturbe. Acho que é isso aí mesmo. Você cadastra lá e demora uns 30 dias mais ou menos, e aí eles não podem mais ligar para o seu celular. Comigo, eu fiz isso. Até deu certo. Mas eu não sei o que aconteceu, que tá voltando tudo de novo. Então, ajudou um pouco, mas pra mim, o Leonardo, tá a mesma porcaria. Acho que tá voltando do mesmo jeito. Não sei, tá? Então, tem isso. Bom, introdução. Dados, informação e conhecimento. Dados, informação e conhecimento. A gente lida com esse conceito todo dia, o tempo todo. Isso é implícito para nós. A gente recebe essa carga todo santo dia, galera. Tá? Ouvimos muitos termos relacionados com processamento de dados, sistemas de informação, gestão de conhecimento, arquitetura da informação, coleta de dados, base de conhecimento, entre outros. Mas qual a diferença entre dados, informação e conhecimento? Dados. Os dados são código que constitui como que a gente costuma dizer a matéria-prima da informação. Quando a gente fala de matéria-prima, né? Como eu, por exemplo, eu trabalho numa metalúrgica. E lá a matéria-prima para as peças que a gente faz é aço. Então o aço é a matéria-prima para gerar um câmbio, um eixo-comando, um volante cremalheira. Então, isso é a minha matéria-prima. Ela é bruta. Importantíssima para o processo, senão ela não acontece. O dado é a mesma coisa. O dado é a matéria-prima para a informação. Então, aí tem um exemplo da pesquisa eleitoral. São coletados os dados. Isto é, cada participante fornece suas opiniões e escolhas sobre determinados candidatos. Mas essas opiniões não significam muita coisa no âmbito da eleição. Só depois de ser integrada com as demais opiniões é que teremos algo significativo. Em suma, o que ele quer dizer? Vamos pegar um exemplo também aí de um cadastro de cliente. Cadastro de cliente tem nome, tem endereço, tem CEP, tem data de nascimento e tem mais dados. Se eu colocar lá os dados do Gabriel Mateus aí, por exemplo, estou pegando os nomes que estão aparecendo aqui para mim, e colocar lá Gabriel Mateus de Souza, data de nascimento 31 de maio de 1988. Eu sei, você é mais novo, né, Gabriel? Fica tranquilo, só uma brincadeira. Endereço, Rua Armezindo Pereira da Silva, 38, Jardim Celeste Alta, Planalto Paulista, Rio de Janeiro, sei lá. Tem esses dados dele. Dados. Eu tenho nome, tenho endereço, tenho... Então, ou seja, enquanto eu não faço nada com esses dados, ele é o quê? Matéria-prima para mim. Tá lá. Tá ali parado, absolutamente tranquilo, sem fazer nada. Mas aí eu monto esse banco de dados e começo a colocar os dados da Andressa, do Samuel, do Gleidson, do Matheus Campos, da Luísa, do Marcelo, do Júlio, do Gilvan e de mais gente aqui que a minha tela não aparece. De todos vocês. Eu tenho ainda um monte de dados. Tá tudo lá dentro da base de dados, da tabela, mas é tudo dado. Os dados da Andressa. É a Andressa, Alana Silva, endereço tal, tal, tal. Os dados do Samuca, Samuel, não sei o que lá. São dados isolados. Então lá. É a minha matéria. Isso é dados. Tá paradinho, bonitinho, não estou usando para nada. Tudo bem? Isso é dado. É ele isolado, ele sozinho, sem nada. Quando vem as informações. As informações, esses dados são tratados. O resultado do processamento desses dados são as informações. As informações têm significado, podem ser tomadas decisões ou fazer afirmações considerando as mesmas.
No exemplo da pesquisa eleitoral, os pesquisadores retêm dados dos entrevistados, mas quando inseridos nos sistemas e processados, possuem informações e essas informações diz quem tem mais chance de ser eleito, entre outras. Então, ou seja, nesse calhamaço de gente que deu essa opinião, né, para essa eleição, consegue se apurar, bom, daquele público que foi, daqueles dados que foram coletados, foi feita um processamento e a informação é o quê? Que 55% tem a preferência pelo candidato tal, 15 pelo outro, e 10 pelo outro, e 5 diz que não sabem quem vai votar. Sei lá, um exemplo. Não sei nem se deu 100% aí. No nosso caso que a gente está falando aqui, ó, pode vir a pergunta, uma simples aí, que a gente está até brincando com a chuva. Inclusive aqui só deu uma assustada, a gente foi embora. O céu tá com nuvem, mas foi embora aqui. Só deu uma assustada mesmo. Então, por exemplo, dessa turma aqui, vamos ver, processar, deu 80? Putz, errei por 20. Ah, meu, dá um desconto, ó, semana inteira. Entrando na empresa 6 da manhã para trabalhar, para pôr coisa no ar lá de banco de dados, que tava feio o negócio, o bicho tava pegando. Cansar, vem aqui dar aula, tá? Então dá um desconto aí. Então, no caso do banco dos dados de vocês, que a gente tava brincando. Meu, a gente pode coletar aqui, apurar informações de, sei lá, qual o percentual dessa galera do primeiro de DS mora em Tabuão, mora em Imbu. Tem alguém fora disso? Deve ter gente de Itapecerica também, né? Gente de Itapecerica aí. Tabuão, Imbu e Itapecerica, por exemplo. Se tiver alguém mais de algum outro lugar, se manifesta aí. Eu acho que tem Cotia também. Cotia? Então tá bom. Então tá, Cotia. Então, ou seja, em cima desses dados, eu consigo colher esse tipo de informação. Quantas pessoas é do sexo masculino, quantas do sexo feminino, qual é a faixa etária, qual é o percentual de alunos que tá no ensino médio, que já tem formação, qual é o percentual de alunos que já tem uma graduação. Então, ou seja, esses dados sendo alimentados na base de dados, eu os processando, eu tenho o quê? A informação. Deu para entender essa diferença de dado e de informação? Isso tem que ficar muito claro para nós. Ixi, 13h45, João. Ave Maria, tá louco, tá pior que eu. Deu para entender essa diferença de dado para informação? Pensa assim, dado é sempre a matéria-prima. Informação, eu pego essa matéria-prima e a transformo em alguma coisa. Tá? Porque muita gente fala, eu peguei as informações da Daniele, que apareceu aqui, ó, Daniele Roberta. Na verdade, você pegou os dados da Daniele. Ele vai ser informação no momento que você o processar por alguma coisa. Tudo bem? Então isso nem ficar... Por isso que o nome dessa desgrama aqui é banco de dados. O que você vai pôr lá dentro? Dados. Organizados, que nem a gente vai ver como isso vai ser organizado, porém, são dados. Tá ali parado. Se eu não intervir com algo que processe isso, serão simplesmente dados. Para que vire informação, eu preciso que sejam processados. Tudo bem? Então, isso é um conceito importantíssimo que vocês precisam guardar aí na cabeça de vocês. Né? Também não precisa sair corrigindo. Eu peguei as suas informações. Não, você pegou os meus dados. Né? Então, é alguma coisa do tipo. Que nem essas empresas que ficam enchendo o saco da telefonia. Ele pega os seus dados lá e a informação que ele gera é te ligar. Vamos ligar para fulano de tal e tal hora. Então, beleza. Então, eles pegaram os dados dessa maçaroca toda de gente que eles roubam os dados não sei da onde, fazem um plano de ação, processam esses dados e dizem, putz, eu vou ligar para o Marcos, sei lá, tal hora do dia. Às vezes, eles sabem que eu não atendo durante o dia, muitas vezes me ligam. Quantas vezes eu estou em aula aqui, aparece aqui, eles ligando para mim. Entendeu? Então, é assim que funciona a carruagem. Deixa eu só ver aqui. Pode me fazer um favor? Verificar se o site... Ah, tá. Deixa eu pôr aqui. Não entregou. Professor pedindo socorro no meio da aula. Até isso a gente tem que ver. Desculpa, galera. Então tá bom. Se vocês já entenderam isso aí, então vamos seguir. Aí, galera, ó, tem o conhecimento. Isso aqui é muito legal.
Porque o conhecimento ele vai além das informações. Pois é ele que, além de ter um significado, tem uma aplicação. O conhecimento é o ato ou efeito de abstrair ideia ou noção de alguma coisa, como, por exemplo, conhecimento das leis, conhecimento de um fato, obter informação, conhecimento de um documento, termo de recibo ou nota que se declara o aceite de um produto ou serviço, saber, instrução ou cabedal científico, homem com grande conhecimento. As informações são valiosas, que a gente acabou de ver, mas o conhecimento constitui um saber, produz ideias e experiências que as informações por si própria não são capazes de te mostrar. Se a informação é dado trabalhado, então o conhecimento é a informação trabalhada. Então, ou seja, dado, matéria-prima. Conhecimento, o dado processado. Não, a informação, o dado processado. E o conhecimento é o quê? É a aplicação da informação em algo que você entenda que dê um resultado positivo para você. Ou para esse ambiente que você está trabalhando. Por exemplo, você tem os dados, tem uma empresa que ela tem armazenada no banco de dados dela todas as vendas feitas no último ano. Tudo que vendeu está no banco de dados. Se é uma empresa que tem um sistema que controle isso, está lá dentro de um banco de dados, tem todas as informações, o dia que vendeu, o produto que vendeu, para quem vendeu, que hora que vendeu, quanto vendeu, valor, imposto que pagou. Caramba, calhamaço de informação. De dados, perdão. Calhamaço de dados. Nesse calhamaço de dados que tem lá, o que acontece? Vai processar algo. Não, João, é o seguinte, João, esse arquivo eu disponibilizo toda a santa aula, fica tranquilo. A galera tá aí acompanhando junto, escrevendo, é legal, ótimo, mas fiquem tranquilos que isso aí eu vou disponibilizar para vocês no final da aula. Sim, sem problema, cara. Isso aqui é de vocês, eu faço para vocês. Só uso isso aqui como base para eu explicar, mas é de vocês. Eu posto lá na parte de arquivos do canal da aula, tá bom? Então, eu tenho todos esses dados. Não? Ixi, Luana, tá bom. A de TP, né? Será que eu não subi, gente? Tá, eu olho. Terminando a aula aqui, eu olho e dou um feedback para vocês no grupo. Então, olha só. Eu tenho esse calhamaço de dados, de tudo que eu vendi. Imagina. Aí o gerente da empresa, ele fala para você assim: pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí, fecha aí, por favor. Tá atrapalhando. Não sei quem é. Deixa eu ver quem é. Tem algum microfone aberto aí, galera. É o James. James, fecha aí, por favor. O microfone tá dando chiado aqui, velho. Tô tentando aqui, mas tá travando a internet. Posso multar você aqui? Tem problema? Pode, por favor. Tá, multei aqui, tá? Pronto. Então, aí o gerente dessa empresa chega para vocês e fala assim: bom, beleza, eu quero saber os produtos que mais venderam nos últimos 3 meses. Ele faz essa... Chega para você que é o cara que mexe no banco. Ele chega para você e pergunta assim: fulano, bom, eu não entendo muito esse negócio aí de TI, ele vai falar para você, mas pelo que eu sei, todas as vendas que fazemos estão guardado aí em algum lugar, certo? Você vai responder, como você é o mantenedor do banco, você vai falar: sim, temos. Deixa eu te perguntar, é possível, ele fala assim, é possível tirar um relatório? Eles gostam de falar muito essa palavra, relatório. Tem como puxar um relatório desse banco de dados dos produtos que mais venderam nos últimos 3 meses? Aí ele vai falar assim, aí você vai falar: com certeza. Então tá bom, então me forneça essas informações. Então nesse momento, o que você vai fazer? Você vai nesse banco de dados e vai colher os dados de vendas dos últimos 3 meses, vai processar e vai elencar lá, vai ranquear para ele lá os produtos em ordem de venda.
e vai entregar para ele. Ó, tá aqui o relatório que você me pediu, tal. Tem aqui o ranking e tem o valor vendido de cada produto nos últimos 3 meses. Você pegou o dado, processou e gerou informação. Agora, o conhecimento vai aplicar em cima disso, que ele vai olhar esse relatório e vai dizer, bom, o que eu mais vendi? Ah, nos últimos 3 meses eu vendi mais palito de fósforo, sei lá. E aí essa empresa é compra de outras empresas. Ele fala, então já que eu estou vendendo palito de fósforo pra caramba, eu vou fazer uma compra grande de palito de fósforo para que eu tenha um estoque, tá certo? E ao mesmo tempo eu vou pagar um preço mais em conta, porque eu estou comprando de muito. Então ele aplica uma inteligência em cima disso. Então por isso que a gente fala, o dado é a matéria-prima, informação é o dado processado e o conhecimento é o processamento da informação. Deu para sacar essa sequência? O que é conhecimento, o que é informação e o que é dado? Então, isso é importantíssimo. A gente vai começar na base, que é o quê? Trabalhar com o dado. Mas você, olha só a responsabilidade que você tem ao montar um banco. Isso não é filosofia, história para boi dormir, contar... não é a mais pura realidade. Quando você vai fazer um banco nascer, você está diretamente responsável pela qualidade da informação e do conhecimento que pode se dar lá na frente, daqui 2, 3 anos. Galera, eu já trabalhei com empresa que o banco de dados é uma porcaria. O cliente chega para você e fala, cara, tem como eu tirar essa informação que para ele, para o usuário, hein? Ele fala, tem que ter essa informação. E não tem essa informação na base. Olha só o quão isso é delicado. Então, a responsabilidade que você tem na hora que você faz nascer um banco de dados, ela é absurda. Eu costumo dizer que criar o banco de dados, que é o que a gente está aprendendo aqui, é que nem você fazer o alicerce de uma casa. Se você não fizer o alicerce da casa, sair já metendo os blocos na terra mesmo, subindo os muros, colocando aquelas colunas fajutas, dependendo de onde você construir, fazer uma sapata legal para criar a estrutura dessa casa, a casa pode até subir, ficar lá, né? Mas primeira chuva que der lá, vai tudo para baixo. Porque não tem... Foi muito mal projetada. Entendeu? Professor, que banco que vende palito de fósforo? Não banco. Eu digo banco de dados, tá? Não é banco de instituição financeira. Quando eu falar de banco, galera, eu tô falando de banco de dados, tá? Eu tenho essa mania. Beleza? Só para a gente alinhar conceito aqui, tá? Quando eu falo banco, eu tô falando banco de dados. Fala aí, Gabriel. Pode falar, filho. Professor, tô ouvindo? Tô ouvindo. Então, qualquer tipo de lugar onde guarda as informações na rede pode ser considerado banco de dados? Até aquelas informações meio inúteis? Ou não? Você diz o lugar que você está falando é o quê? Não entendi o lugar que você falou. Lugar? Tipo de local onde a gente armazena informações no nosso PC, desde a rede até arquivos nossos mesmos, podem ser considerados bancos de dados ou não? Quando a gente está falando de banco de dados, né? Você pode considerar isso como... Se a gente falar do conceito de armazenar... Você está falando que você está guardando os dados, né? Não deixa de ser uma forma de você... Que nem, por exemplo, o G-Drive lá, você coloca os seus dados lá para não perder, né? Ali é um repositório. Eu chamaria isso mais de um repositório de arquivos, né? Banco de dados, eu já entendo que seja uma coisa mais... organizada quanto à estrutura dele, né? Em dizer quais dados que eu vou guardar ali, o tipo dele, como ele se relaciona.
tá? Isso que você abordou, eu entendo como mais um repositório do que propriamente a ideia de banco de dados, tá? Só para ter uma diferença. Tudo bem? Essa dúvida que você tem, ela é normal, bem normal e é bem pertinente, porque quando a gente fala de banco de dados, vem aquela ideia, concepção de armazenamento, né? Pô, então se eu armazeno algo num disco, quer dizer então que aquilo é um banco de dados. É um repositório. O banco de dados é onde você vai ter as coisas mais organizadas, definidas, relacionadas, tá? Mas é por aí a questão. Tá bom? Mais alguém levantou a mão aí? Não, né? Tá. Ô, professor, eu levantei Oi. a mão. Eu tinha levantado a mão. Por exemplo, quando a gente salva um jogo, ele vai pro banco de dados, né? É isso, né? Legal. Legal. Cara, sim. Tanto que quando o pessoal, a galera faz jogo, eles não gostam muito porque eu encho o saco para eles para ter um banquinho de dados lá atrelado ao jogo dele. Para armazenar. Armazenar o quê? Pô, dá para armazenar a fase que você parou, certo? Para salvar. Salva a fase, guarda lá a fase que o cara parou. A pontuação, principalmente os jogos arcades, né, que tem aquela tela lá no final, né, que aparece o rankingzinho lá. Aquilo lá é um banco de dados, né? Dá para armazenar ali. Então é essa pegada aí, cara, tá? Quando você vai por exemplo, Fortnite, você vai jogar Fortnite, por exemplo, que tem lá todas as suas skins, o caramba 4, aquela coisa toda, que tá armazenado o quê? Em banco, cara. Entendeu? Então por aí. Entendi. A parada Valeu, por aí. professor. Falou. Valeu. Júlio, fala aí. Então, professor, pelo que eu estou entendendo, o sistema operacional do computador seria um banco de dados, né? Por exemplo, Windows 10. Então, separar tudo organizado por pasta, cada pasta tem sua função, cada pasta tem alguns arquivos executáveis. Isso seria um banco de dados, não um repositório. O repositório seria algo mais desorganizado, é isso? Não que repositório seja desorganizado, né? Não é isso. Mas eu digo assim, que o repositório ele não tem a mesma visão de organização que tem um banco, tá? Um banco de dados ele tem uma outra visão de como se armazenam as coisas, como que essa tipagem é feita. Quando a gente começar a fazer as primeiras entidades, as primeiras tabelas, né? As entidades e os primeiros relacionamentos, aí isso aí vai começar a ficar bem mais claro para vocês. E aí vocês vão entender que banco de dados e um repositório, ou até um sistema operacional, são coisas diferentes. Um sistema operacional nada mais é do que um software, cara. Ele está programado, logicamente, para fazer aquela sequência de coisas que aparece para ele, tá? Então, esse banco de dados que você fala, deve estar perguntando por quê? Pô, o sistema operacional, ele reconhece uma impressora que já está instalada na minha máquina, ele já sabe que nele tem um Word, que tem um Excel, que tem um jogo instalado, tal. Então, você deve ter um banco de dados para isso. Vamos pensar por enquanto que sim, mas ele tem essas diretrizes parametrizadas para ele, mas a questão de banco de dados que a gente está falando é fora um pouco desse escopo, tá? Mas dá para pensar que é um cara que organiza as coisas, assim, tá? Basicamente tudo é um banco de dados. Tudo está relacionado a banco de dados. Ixi, pera aí. Só um minutinho, pessoal. Nossa, eu vi um barulho aqui. Aqui tá chovendo de novo aqui, eu não ouvi. Então, banco de dados é só o que armazena os dados de outras pessoas? Já se for para você, é um repositório? Não, João. Pensa assim, um repositório pode ser para mim, para você, para um monte de gente. Então, que nem o GitHub que vocês falaram, é um repositório de programas para cada pessoa. Pode ter meu, pode ter seu, pode ter lá um TCC no repositório do Git.
lá do GitHub, pode ter arquivos, pode ter imagens, tá? Então, assim, não, o repositório pode ser tanto meu quanto o seu. O banco de dados pode ter os seus dados, o seu endereço, o seu CEP, o seu nome, sua data de nascimento, como pode ter a minha também. São conceitos diferentes, tá? Então, imagine assim, o repositório sendo algo físico de dados, arquivos que você põe, e a ideia de banco de dados está ligada aos dados puramente de uma relevância para uma empresa de advocacia, para um mercado, para uma... Eu ia falar videolocadora, mas isso é coisa de velho. Mas antigamente numa videolocadora, tá? Então é uma outra concepção, tá? Deixa eu ver aqui. Para mim na sequência aqui, para não pular ninguém. Antigamente alguns jogos não tinham esse banco de dados, né? Você saia do jogo e quando voltar perdia tudo. Sim, principalmente os primeiros. Então, como seria um banco de dados de um sistema operacional? Tem dentro do sistema operacional, ele tem arquivos, tem as DLLs. É que aí a gente vai ter a gente vai entrar em sistemas operacionais, estrutura de dados, são outras coisas. Mas quando você instala, por exemplo, uma impressora, o sistema operacional reconhece essa impressora, você baixa um tal de driver da internet, não é? Esse driver da internet tem informações que é em relação àquela impressora. Quando você efetua essa instalação, ele pega e amarra isso ao registro. O tal do... Tem um regedit aí, para quem gosta de fuçar. Tem informações de registro do Windows que armazena isso. O que você tem instalado na máquina. Então, não é um banco de dados que nem a gente está vendo relacional. Mas é uma estrutura, é um kernel que o próprio sistema operacional trata. Bom, quando instalar a impressora, eu vou pegar tais arquivos e vou jogar em tal lugar, e ali, toda vida que o sistema operacional carrega, ele vai ali olhar. O que tem nesse computador? Tem a impressora, sei lá, que nem a minha aqui, HP. Impressora HP, tal, beleza. Ele situa isso para você. Tá? Não é um banco de dados, se a gente pode dizer isso, vinculado ou pensando que nem um banco de dados relacional que a gente vai trabalhar. Tá? Mais ou menos por aí. Professor, backup seria um trabalhador direto dos bancos de dados, porque ele salva bastante arquivos e outras coisas. Então, um backup, eu acho que ele tem a mesma concepção de um repositório. Porque o que o backup faz? O backup pega os arquivos que estão num lugar, em suma, tá? Backup é muito mais que isso, mas só para a gente poder entender de uma forma simplista. O backup, ele pega todos os arquivos que estão num determinado lugar e desloca para outro. Perdão, falei errado, desloca não. Ele pega os dados que estão no lugar, faz uma cópia e guarda em outro lugar. Tá? Então, ele é um repositório. Tudo bem? Então, o backup é isso. Não enquadraria muito na ideia de banco de dados, tá? Pendrive é um banco de dados móvel, porque você guarda informações nele. Poderia ser considerado um repositório móvel, né? Isso, exatamente. O Wigner colocou aí. Show, Wigner, isso aí. Isso aí mesmo. Olha que eu nem li antes de responder, hein? Show de bola. Deixa eu ver a Luana. Eu não consegui entender a diferença de um banco de dados para um repositório. Vamos fazer uma coisa na prática? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, deixa eu abrir aqui. Uma parada aqui que eu acho que aí vai ficar mais... Eu estou startando um banco aqui na minha máquina. Só para a gente entender aqui.
Deixa eu abrir aqui na minha máquina. Então, eu vou abrir um banco de dados aqui, tá? Só para vocês entenderem aqui. Então, vamos lá. Não quero aprofundar muito, só para a gente não fugir muito do tema. Mas, por exemplo, aqui. Eu tenho um banco de dados, tanto que está aqui BD, que eu chamei de vendas. Dentro desse banco de dados de vendas, imagine que é um banco de dados de uma empresa que vende qualquer coisa, sei lá. Dentro dele eu tenho as tabelas de cliente, endereço e as de pedido e de produto. Vamos pensar assim, genericamente, pensando primeiro. Isso aqui já é um banco de dados. Ele está aqui com o objetivo de guardar dados de vendas. Como que isso funciona? Olha lá, eu quero ver banco de dados. Eu tenho uma tabela de clientes. Tabela de clientes é o lugar onde eu estou guardando os dados de clientes. Então, se eu pedir para ele selecionar, deixa eu só marcar o banco aqui porque eu quero usar esse. Isso. Se eu mandar ele mostrar para mim os dados de clientes, eu seleciono essa tabela. E ele executa aqui. Putz, só tem um cliente, que saco. Aqui, pensei que tinha mais aqui. Mas aqui eu tenho, ó. A cliente 5, Cremucianda Ananinda. CPF, data de nascimento, CEP e o número da casa dela. Tá vendo? Isso aqui é dados da Cremucianda. Só que olha só, eu tenho uma outra tabela de endereço aqui, tá vendo? Vamos ver o que tem nela? Endereço. Na hora que eu bato aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho os CEPs. Esse aqui é uma tabela, gente, que eu coloquei os CEPs das ruas de Taboão da Serra e Embu das Artes, tá? Para aula de pro componente de PW2 que eu dou lá, que a gente usa isso aqui, tá? Então, olha só, é uma tabela que tem dados de Taboão da Serra e Embu. Quer ver? Será que tem mesmo, Marcão? Alguém, para fazer que nem os mágicos falam. Coloca o CEP de alguém aí no chat aí, por favor. Legal. Ô, professor. Oi. Posso fazer uma pergunta? Todos esses CEPs e esses endereços aí que você cadastrou no banco de dados, você registrou manual ou você fez tipo... Sempre vem essa pergunta, né? Já eu mostro a mágica aqui. Ó, vou pôr da Andressa aqui, ó. 06807-190. 07190. Olá, Andressa. Você mora na rua Vicente de Carvalho, Jardim Vista Alegre, é isso? Aí, tá vendo? Então, ou seja, quem mora em Taboão ou em Embu, eu consigo pesquisar aqui. Vamos pegar, por exemplo, deixa eu ver alguém que tá aqui, o Luiz Fernando, 068-33080. 068-33080. Ixi, coloquei certo? 68-33080. É Embu isso aí, Fernando? Ou Luiz Fernando? Faltou zero no começo ali, professor. Não, essa minha tabela não tem o zero no começo. Só do segundo K para frente. Então a minha tabela está defasada, já não tem essa rua.
Vamos tentar da Stephanie, 6807-270. Rua São Benedito, Jardim Vista Alegre. João Victor colocou aqui 6843-460. Estrada dos Orquidófilos, Chácara Marajoara. Tá vendo? Ó? O outro, 6826-520. Rua Amazonas, Jardim Novo Campo Limpo, em Budas Artes. Então, ou seja, eu tenho a base aqui com alguns CEPs. Eu coloquei só a base do... Como faz isso? Do Imbu e Tabuão. Por quê? Aí, isso aqui são dados. Tá ok? São dados. Tem os dados dos CEPs e das ruas de Imbu e Tabuão. Quando que isso vira informação? Isso vira informação a partir do momento que eu faço isso aqui, ó. Aí vai virar informação isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Peraí. O que que eu fiz aqui, galera, ó? Tá vendo o resultado aqui, ó? 1068 e 1107, tá vendo? E aí tem as palavras Embu, a cidade de Embu das Artes e Taboão da Serra. O que que eu fiz nessa minha tabela? Eu pedi para ela me dizer quantas ruas tem cadastradas com a cidade de Embu das Artes e quantas ruas tem cadastradas com a cidade de Taboão da Serra. Então, nessa minha tabela, tem 1068 ruas cadastradas com Embu das Artes e 1107 com Taboão da Serra. O que que eu fiz aqui? Exatamente aquilo. Eu tinha os dados brutos, que são todas as ruas... Quer dizer, eu acho, né? Todas as ruas de Tabuão e Embu. E transformei esses dados em uma informação, que é o quê? Me dizer quanto que eu tenho de ruas em cada cidade. Virei isso. Isso aqui é uma informação a partir de agora. Tá? Então, veja bem. Isso aqui é o banco de dados. Antes de eu... Tem duas pessoas com a mão erguida, eu já dou a palavra. Eu tenho também uma tabela de produto. TBL produto, né? É, TBL produto. Olha lá. Ah, tá vazia a minha tabela de produto? Eu não acredito, gente. Saco. Queria que tivesse coisa aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra tabela que tem alguma coisinha. Ah, tem a tabela de compras. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é um outro banco de dados. Tem produto lá? Tem produto lá. Produtos. Ah, faltou. É o plural. Ah, tem um pouquinho só. É que essas aqui foram aulas que eu vou tirando, deletando as informações, eu vou colocando, é uma desgama. Mas, ó, essa tabelinha de produtos, por exemplo, ó lá, tem todos os produtos cadastrados, ó. Apesar que eu dupliquei cebola, porque eu fui dar um exemplo pro pessoal. Mas, ó, tem o código do produto, tem a descrição, tem a unidade de medida, tem o estoque mínimo e máximo, a data de criação desse registro, o usuário que criou e o status desse registro. Aqui é o quê? É um banco de dados. Tudo bem? Então, imaginem na concepção de qualquer tema que vocês imaginem. Sei lá, Marcão, de uma concessionária de carros. Você vai montar a mesma porcaria, o mesmo esquema, a mesma ideia. Vai ter uma tabela de carros, vai ter uma tabela de clientes, vai ter uma tabela de acessórios, de fornecedores, assim, vai embora. Então, isso é um banco de dados. Você vê que o banco de dados meu de vendas, que é esse aqui de cima, eu o estruturei,
eu, Marcos, de acordo com o que eu levantei e o que eu entendo que seja verdade para o meu banco de vendas tem que ter uma tabela de cliente, uma tabela de endereço para amarrar o cliente aonde ele mora, uma tabela de pedido, o dia que ele pediu, o código desse pedido, a data que eu vendi, e uma tabela de itens de pedidos, que é o quê? Eu tenho o pedido número 1, eu comprei laranja, maçã, cebola, alface, beterraba, e esses produtos todos que eu cadastrei dentro desse item que eu estou pedindo, vem de onde? De uma tabela de produto onde eu cadastro esses caras. Então eu organizei um banco de dados de vendas, onde eu tenho dados de cliente, dados de produto e os dados da venda. Tudo bem? Isso é um banco de dados. Agora, um repositório é o meu G Drive aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tem aqui, ó, receitas, meus documentos, esses temas que eu fiz, o joguinho que o meu filho fez lá, que eu armazenei aqui, um repositório com meus arquivos da ETEC. É isso. Deu para sacar a diferença? Só que aqui, eu não consigo pegar aqui e fazer uma query, que nem fiz lá, para contar, não sei o quê. É um repositório, é um lugar para eu guardar. E vou lá pegar, vou lá procurar alguma coisa que queira, um arquivo, um jogo, uma foto. Um banco de dados, que são dados todo organizados, bonitinhos, né? O desenho de um banco de dados, deixa eu ver se tem aqui. Não está aqui, mas eu posso fazer o quê? Ó? Esse banco de dados aqui, ó, que eu expliquei para vocês, ele vai virar isso aqui, ó. É isso que a gente vai aprender primeiro. Isso que eu mostrei para vocês é o banco já bonitão, nascido. Mas nós vamos aprender a montar esse banco de dados, mas fazendo ele dessa forma aqui que eu vou mostrar agora para vocês aqui, ó. Ó. Galera, daqui... Deixa eu pôr aqui para vocês verem. No final do semestre, e olha, antes, tá? Vocês vão olhar esse desenho, vocês já vão saber como que ele foi feito, o que é cada um desses caras e como isso é construído. Vocês vão aprender a montar aquele banco de dados lá que eu mostrei, consultei aqueles dados lá, você vai aprender a fazer ele desse jeito. No final do semestre, você vai ter conhecimento para montar esse cara aqui. Eu vou falar, olha, eu tenho uma bodeguinha que eu vendo produtos, vendo itens, tal, faço isso, tenho clientes, tenho tal. Em cima dessas informações que eu der para vocês, vocês vão desenhar esse cara para mim. Vocês vão saber o que é uma chave estrangeira, o que é uma chave primária, o que é uma entidade, o que é relacionamento, o que é cardinalidade. Vocês vão conseguir desenhar esse tipo de coisa aqui. É onde vocês querem chegar. Desculpa, a pergunta de vocês foram vindo, a gente chegou nisso. Só para mostrar para vocês. Isso aqui é no que a gente vai chegar. E aí, dependendo do desempenho de vocês, o que a gente vai chegar? A gente vai chegar aonde? No nível de codar isso, de criar esses caras na mão, através de comandos, ó. Tudo documentado, ó, tudo. Aqueles campos, tudo que vocês criaram, que a gente viu aqui, vocês vão olhar aqui, ó. Vocês vão montar isso na mão aqui, ó. Tudo bem? Deu para entender? É nesse nível que a gente vai chegar, tá? Ponto e vírgula faz parte, é. Sempre programação. Oi. Não, banco de dados. Meu filho perguntando aqui que. Tudo bem? Então, isso aqui é um nível que eu quero que vocês cheguem. Que a gente vai. Que é que eu quero que vocês cheguem, não. Vocês vão chegar. Tá? Com certeza. Tudo bem? Eu vim aqui para mostrar logo, para vocês verem o nível que eu vou chegar. Porque essa primeira aula, então, às vezes ela fica meio, porra, para onde que o Marcos vai, né? O que é isso? Fica meio, eu vi que vocês estão meio assim, putz, para onde que a gente tá indo? A gente vai chegar nisso aqui.
A gente vai chegar aqui, nisso aqui no nosso curso, tá? Então vamos aí. Eu não sei a ordem de que levantaram as mãos aí, mas eu vou aqui. Vai, Júlio, começa por você. Então, professor, pelo que você mostrou aí, eu pude entender que um banco de dados é algo que eu posso consultar, é algo relacionado, né? Por exemplo, a tabela de clientes é relacionado com a tabela de endereços, que daí mostra o nome do cliente e o endereço. Seria isso? É isso aí mesmo, meu truto. É isso aí mesmo. Entendi. Entendeu? Porque, olha só, veja bem. Vamos usar um exemplo. Por que eu fiz uma tabela para guardar clientes e outra para guardar endereço? Por uma questão de otimização de espaço. Por exemplo, na tabela de endereço, eu poderia colocar, por exemplo, o nome e a rua, o bairro e a cidade. Mas vamos supor, cara, Júlio, que a gente mora na mesma rua. Então, ou seja, vai mudar, óbvio, o meu nome e o seu, a minha data de nascimento e a sua, o meu documento e o seu. Mas quando chegar na rua, a rua vai ser igual. Rua fulano de tal para mim, rua fulano de tal para você. Vai mudar. Só que é o seguinte, cara. Quando eu faço esse armazenamento, você concorda que eu vou repetir o mesmo nome de rua para mim e para você? Então, para que não tenha essa repetição e mais quem morar nessa rua, o que eu faço? Eu crio uma tabela de endereço que coloque só o meu endereço e o seu, sem o número, só a rua, cidade, o bairro e estado, só. Numa tabela, e no meu banco de dados de cliente, eu só digo assim, ó. O Marcos mora no CEP 123456. O Julião também mora no CEP 123456. Quando eu quiser saber que rua que é, que CEP, que rua que é, que estado que é, que bairro que é, eu só vou nessa tabela de endereço e consulto o CEP. Por isso eu deixo o CEP lá. Ah, então a rua do Marcos e do Júlio é a fulana de tal, que foi cadastrada somente uma vez. Então, por isso que a gente fala banco relacional. Eu relacionei uma tabela de clientes com uma tabela de endereço. Por que relacional? Eu relacionei a tabela de produtos com a tabela de pedidos. Para dizer o quê? Meu pedido teve produtos. Isso aqui é só um brainstorm assim, desse banco de dados. Nós vamos nas nossas aulas e em outros temas. A gente tem tema de escola de música, oficina mecânica, alguns temas aí que a gente vai tratar isso. E aí gera uma discussão. A gente juntos aqui, a gente vai dialogar e vai, pô, caramba, que entidade precisa ter aqui numa oficina mecânica? Aí a gente vai discutir aqui. Então a gente vai ter algumas aulas que a gente vai abrir esse fórum. Eu e vocês aí do outro lado. Tudo bem? Fala, Gilvan. Professor, é o seguinte, não tem muito a ver com o assunto, mas eu fico curioso. Em programação, quando a gente fala de variáveis, uma variável ela serve para guardar coisas. Ela tem mais ou menos essa função também de um banco de dados? Sim, bom, legal. Foi boa essa sua pergunta. É que deu uma picotada, mas deixa eu replicar a pergunta do Gilvan. O Gilvan falou assim, Marcos, em programação a gente tem variáveis que servem para armazenar dados. É a mesma coisa que a gente se referencia a banco? Então, se a gente for falar no quesito assim, variável armazena algo e banco de dados armazena algo, eu vou falar para vocês que beleza, é isso. Mas morre aí. O banco de dados, além dele armazenar dados, ele armazena uma gama enorme de dados, de forma e isso fica guardado fisicamente. Quer dizer, os dados aqui que eu coloquei dessas ruas estão gravados no meu computador. Então eu desligo o meu computador, ligo de novo, eu venho aqui, consulto os dados que estão aqui. A variável que é armazenada em programação, ela é volátil, ela fica na memória volátil, na memória RAM da máquina. Você desligou o computador, ou você fechou aquele programa, ou você deu um F5 na página. Dependendo do tipo de variável que você está trabalhando, o dado some. Tá? Então, variáveis não tem nada a ver no quesito de armazenamento permanente de dados com banco de dados. O banco de dados é outra pegada. Tá? Então, só para poder entender isso aí, beleza?
Então, me veio essa dúvida porque eu estava vendo alguns vídeos sobre Java, JavaScript, e o rapaz estava falando sobre variáveis mesmo. Aí Isso. fiquei com essa curiosidade na cabeça e agora estou falando me veio isso na mente. Não, legal. Mas fica tranquilo. Pode ser falar, pô, meu, eu vou confundir essa porcaria em algum momento aí no meio de... Não, não. Você pode ficar tranquilo que com o andar da carruagem, isso vai ficar muito implícito quando é banco e quando é variáveis. Vai ser dois caminhos diferentes aí. Fica tranquilo que isso aí não vai te confundir lá na frente, não. Você vai ver, são bem distintos. Você vai saber quando é um e quando é outro. Você vai ver. Fica tranquilo. Mas boa pergunta, porque aí isso aí já desmistifica bastante coisa. Gabriel. Bom, então, professor, primeiramente eu tinha duas perguntas, na verdade. Uma, eu queria saber o nome do aplicativo que o senhor está usando. É esse aqui mesmo, MySQL Workbench. Tá. Vou pôr aqui no chat aqui. Beleza. MySQL Workbench. E a segunda dúvida, professor, assim, não tem muito a ver com a aula, mas acho que tem a ver com o que o senhor tinha falado sobre legislação na internet. É que na questão de banco de dados, acredito que existe toda empresa grande que tem muito cliente tem um próprio banco de dados dela. E volta e meia a gente vê uma notícia na internet de que acabou vazando o banco de dados de alguma empresa, tem informações de clientes expostas. Isso tem a ver com a questão da impunidade, que é difícil eu ver a notícia de que pegaram os hackers que fizeram isso, ou que a internet talvez não esteja preparada para ter tantos bancos de dados assim? Não. Tipo, esteja exposta. Não. Quanto a não estar preparada, a internet não está preparada, não. Isso não. No caso dos servidores. Isso. É só erro humano mesmo, que o cara tinha um erro lá e não consertou. Então, assim, cara, se vazou é porque teve alguma brecha. Aí essas brechas, putz, cara, a gente pode enumerar várias aqui. Por exemplo, falha de segurança. Essa falha de segurança pode ter N níveis. Putz, como que eu chego nesse server? Putz, não tem nenhum firewall que bloqueia isso. As senhas que estão nesses servidores, né? O acesso a esses caras, como que é isso? Né? São regras. Ou simplesmente, cara, o cara paga uma grana para alguém que tem acesso aos dados, fala, mano, libera os dados para mim. O cara pega e joga os dados pro cara lá e expõe. Então tem a parte de invasão, como tem essa parte de desonestidade mesmo do cara pegar os dados e jogar para a rede ou vender esses dados, né? Que é bem comum de acontecer. Tem como rastrear isso? Cara, depende da estrutura de segurança que a empresa tenha. De repente os dados vazaram, mas ela tem como rastrear quem que consultou, quem que abstraiu, quem que dumpeou a base de dados para poder expor isso para alguém, né? Então tem N formas. Agora, essa não preparação, ela tem que ficar clara que é falha na parte de segurança, tá? Na parte de segurança. E tem N formas disso ser feito, tá? Então esse vazamento é nesse aspecto aí, tá? Mais alguém? O Jonathan levantou a mão aí, né? Fala aí, Jonathan. Professor, o segurança da informação, ele trabalha especificamente defendendo o banco de dados de uma empresa ou ele também faz outras áreas? Não, cara, segurança da informação engloba tudo, né? Engloba tudo. Pode ser que o cara se torne especialista em banco, né? Mas a segurança da informação engloba tudo, né? E Entendi, olha, valeu, é uma carreira que tem falta. Eu conheço pouquíssimas pessoas. Eu, pessoalmente, conheço um cara que trabalha com isso. Eu, pessoalmente, conheci há pouco tempo que trabalha com isso. Será que ganha bem? Ganha, cara. Ganha.
Ganha. Essa área de banco de dados e segurança da informação é uma área bacana. É uma área bacana. Entendi. Porque imagina, né? Você toma conta de um banco de dados de uma empresa inteira. Se o banco de dados for pro saco por causa de você, você tá ligado, né? Então é complicado. Então, assim, aí durante as nossas aulas eu vou contar algumas historinhas que já aconteceram, mas pra você ver como é importante isso e é penoso. Se eu não tomar cuidado, eu rodo. Tá? Tem que tomar um cuidado absurdo. Então, por isso que, além da ética que a gente fala, que tem que estar muito bem implícita, isso é fator número um. Outra coisa também é o conhecimento. Você precisa conhecer daquilo que você está manipulando. Você não pode ter muito achismo. Você tem que saber o que você está fazendo, porque senão você compromete toda uma empresa. Você pode falir uma empresa se você perder um banco de dados, por exemplo. Você pode falir uma empresa. Tá? Então, isso é muito complicado. Entendi, professor. Valeu. Beleza? Dá para chegar no danado do hacker pelo IP da máquina do usuário, certo? Dá. Tem várias formas, né? Mas é uma delas. Sim. Dá, Gilvan. Beleza, galera? Putz, Guilherme, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Ó. Eu nem vi o tempo passar, ó. É muito legal. Vocês aí hoje interagindo bem. É isso, essa pegada aí que tem que ser, tá? Esse tipo de pergunta. Ah, opa, tem o Luiz. Aí, apareceu aqui pra mim. Fala, Luizão. É uma curiosidade minha, assim. A pastinha System32 do computador é um exemplo de um banco de dados que não se pode alterar nada ou é só mais um repositório? É uma parte que ela é fundamental para o sistema operacional, porque todas as bases, todas as DLLs, os caras estão lá dentro, então, ou seja, quando o sistema operacional precisa de algo, ele vai lá, né? Então é importantíssimo. Então, vamos falar genericamente, ele seria um dos caras que são uma das tabelas desse banco de dados do sistema operacional, tá? Tanto que uma vez, quando eu era moleque, eu tinha uma máquina com o Windows XP, eu acho. Aí a máquina tava lerda, aquela coisa de moleque, né? Tava lerda e tal, aí eu fiz assim, né? Fui lá no C da máquina, assim, do jeito que tá a máquina aqui e tal. Peguei lá, fui lá na pasta Windows e deletei. Na época não tinha essas perguntas assim, o administrador pode... Eu fui lá e apertei o delete, né? E fiquei olhando lá, que antigamente no Windows ficava tinha uma pastinha e uma latinha de lixo aqui do lado. Os mais antigos vão saber disso. Aí vinha um arquivozinho navegando, puf, virava um lixinho, caía dentro da lata. Puf, né? E eu fiquei olhando. Isso na System32. Até que uma hora que a máquina fez... Travou, e aí não subiu mais o sistema operacional. É coisa de bobo, né? Mas eu queria ver, falei, vamos ver se essa System32 é importante mesmo? Vamos. Puf, fui lá e deletei ela. Ela é realmente importante. Fez uma limpeza ultra no PC, hein? Beleza, galera? Deixa eu fazer uma chamada aqui, então. O Windows 98. Grande Windows 98. Putz, eu gostava desse cara. Deixa eu parar a gravação. Oi.